Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Craft UFG e dessa vez estou trazendo aqui para você a biblioteca MFH, uma apresentação dessa biblioteca que serve para a gente dinamizar o nosso código, pois ela apresenta várias funções que sem ela a gente não conseguiria fazer, pois a gente precisaria criar várias outras funções ou criar mesmo uma biblioteca propriamente dita para realizar algumas operações matemáticas. Primeiramente, nós apresentaremos o que é a biblioteca MFH, as funções dela e os operadores relacionais, além de resolver alguns exercícios para embasar ainda mais e enfatizar essa biblioteca. A biblioteca MFH é uma biblioteca feita para a gente, como eu já disse, dinamizar o nosso código, deixar ele mais tranquilo e mais dinâmico mesmo, e sem muitas linhas de código. Por quê? Porque ela apresenta umas funções de operações que dentre elas estão trigonométricas, hiperbólicas, as logarítmicas e as potências, além de arredondamento. Então ela no nosso código, quando a gente usa as funções que nela já estão embutidas, nós conseguimos realizar um código bem dinâmico e tranquilo para se entender. A saída dela ela é direcionada em double. Por quê? Porque nós precisamos de uma boa precisão no código. Porque se nós usaremos float, as casas decimais que a gente iria usar no float talvez não sejam suficientes para a gente usar o nosso número, a nossa operação matemática. Então, com a double, que a MFH impõe, a gente pode ter um código bem eficiente com uma boa linha de casas decimais na nossa operação matemática, uma boa precisão no caso. As funções básicas dessa biblioteca, nós temos aqui o sin, que ele retorna o seno do x aqui no caso, porque eu estou usando aqui a variável x aqui. Então no número que eu colocar aqui, ele vai retornar o seno de tal número em radianos. O cos, que retorna o cosseno. A tangente, que retorna a tangente do x, no caso aqui. O sqrt, que nós usamos bastante em vários códigos, não só de operações matemáticas, um código feito apenas para operações matemáticas, mas em vários outros comandos que a gente precisa do sqrt. Nós usamos ele aqui, ele retorna a raiz quadrada do x. Temos o poll também, que aqui no caso está uma variável expoente. Por quê? Porque quando a gente pede, a gente precisa desses dois itens para a gente fazer o poll. Porque quando a gente pede a entrada para o usuário, nós precisamos da variável dele e do expoente para a gente realizar essa operação de potenciação. Nós temos o floor e o sale. Esses dois comandos, essas duas funções aqui servem para arredondamento. Então, a gente pode arredondar para cima ou para baixo. Cima com o sale e floor para baixo. Isso nós arredondamos, vamos supor, uma dízima periódica. Uma dízima periódica que está 4,77777, vamos supor assim. Ela vai, se a gente usar o floor, o sale, ela vai arredondar para 5, no caso. Então, ela é bem útil nesse sentido. Aqui nós temos os operadores relacionais que a gente usa no MFH. E praticamente todas as operações matemáticas da linguagem C. Aqui nós temos o maior, que a gente usa como na própria linguagem mesmo de aritmética nossa do cotidiano, a gente usa o maior desse jeito, a representação. A representação do maior igual, aqui na linguagem C, a gente usa o maior e depois o igual, porque não temos o menor ou igual junto no nosso teclado. Aqui nós temos o menor e a mesma coisa com o menor ou igual. O menor ou igual nós usamos os dois valores aqui juntos, como se fosse uma setinha para o lado aqui. Nós temos aqui para apresentar o valor igual, que o número é realmente igual àquilo, nós usamos dois iguais juntos, para mostrar que naquela operação ele atua com aquele valor. Aqui nós temos a diferente, que é o acento de exclamação e o igual, que nós usamos aqui para representar o diferente, certo? Bom, aqui nós temos os exercícios que iremos fazer, que são exercícios básicos que atuam apenas pegando os códigos que a gente vai usar. Por quê? Porque nas próximas aulas iremos apresentar as estruturas condicionais, iremos apresentar os operadores lógicos, os operadores de restos de divisão, as estruturas de repetição. Mas para isso a gente precisa ter uma base primeiro do que usaremos na MFH. Então faremos esses exercícios
Exercício 3, exercícios básicos que usam apenas os comandos mesmo, apenas as funções do MFH, para depois a gente, nas próximas aulas, que serão mais aprofundadas, a gente já usar todos os comandos precisos para fazer um código bem estruturado e bem complexo. Por enquanto, vamos fazer esses códigos básicos para ter um melhor entendimento e bem dinâmico aqui para você ver. Voltando aqui no primeiro exercício, nós temos que fazer um programa que receba a base e o expoente do usuário e calcule a sua potência. Ok, primeiramente nós incluímos na região de bibliotecas aqui a StudioH, stdio e a MFH. Pronto, feito isso, nós já iniciamos aqui a função main e fechamos ela aqui. Vamos no início aqui no nosso código, nós precisamos fazer que receba a base e o expoente, ok? Então, vamos usar aqui double, e vamos colocar a nossa base e o expoente. Então, double base e expoente. Pode ser assim. Pronto, temos a base e o expoente. Agora, nós precisamos receber esses valores do nosso usuário. Então, nós usamos aqui da stdio, nós usamos o scanf. Primeiro, podemos printar aqui o que a gente precisa, que primeiro é a nossa base. Digite a base e /n, certo? Para deixar aqui certo. Digite a base. Vamos escanear. Aqui nós podemos colocar o long float, que é o que a gente precisa para usar os valores na base double, certo? Então, vírgula e endereço da variável base. Então, lá na memória, nós precisamos da base, ok? Então, feito isso, agora a gente já tem o necessário aqui para colocar e fazer aqui o digitar o expoente, certo? Expoente. Então, digite o expoente. Agora nós digitamos o expoente, colocamos um scanf aqui e long float da mesma forma. Endereço da expoente, que no caso é exp. Feito isso, nós recolhemos aqui a base e o expoente do nosso usuário. Agora nós temos que calcular a potência. Então nós primeiro fazemos uma variável aqui chamada potência. Potência, certo? Essa variável potência, nós vamos colocar potência igual a poll, que é o comando que nós usamos, e para o poll a gente precisa de uma variável e o expoente, no caso a base e o expoente. Então, a gente coloca base e expoente, que é o valor que a gente vai usar. Feito isso, nós podemos agora printar na tela do usuário o que ele quer. Então, vamos colocar assim, base, a gente vai colocar %long float, para a gente colocar. Para colocar elevado, vamos fazer assim, ó. Vamos colocar elevado a expoente, que é long float também, %long float. A gente coloca base elevado ao expoente é igual a, nós colocamos o resultado, mais um long float, que vai ser, no caso, o resultado de potência, certo? Então, vamos colocar aqui potência. A gente pode colocar aqui, vamos supor, ponto 2 long float, que a gente vai ter duas casas decimais ali no long float, ok? Feito isso, vírgula, vamos colocar agora os valores que serão acrescentados aqui no primeiro long float, no segundo e no terceiro, ok? Primeiramente, o base. Depois, nós colocamos aqui o expoente, exp. E o terceiro, a nossa potência. Feito isso, ponto e vírgula, fechamos o código. E agora, vamos ver se está tudo certo. Aparentemente sim. Vamos agora colocar no nosso compilador e executar. Digite a base, vamos colocar 2 elevado a 6. Então, 2 elevado a 6 é igual a 64. Bom, a gente pode refinar esse código ainda mais. Como assim? Primeiramente, a gente pode colocar o quê? Vamos colocar aqui o ponto 2f também. Ponto 2f e um ponto 2f. Que dessa forma, executando aqui,
compilando e executando, base 2 expoente 6, 2 elevado a 6 é igual a 64. Então, feito isso, a gente já tem o primeiro exercício concluído com a nossa biblioteca MEFH. Bom, voltamos aqui no exercício 12, nós precisamos fazer um programa que calcule a média entre três números e arredonde o valor para baixo. Bom, vamos utilizar o nosso código que produzimos na aula passada, que foi o de fazer dois números e calcular a média entre dois números. Agora a gente só vai modificar ele. Bom, a gente tinha float, vamos já mudar para double, porque a gente precisa de uma precisão maior, ok? Double, a gente tem a variável n1, n2 e a gente precisa da terceira variável. A terceira variável nós colocaremos aqui n3. n3 é a terceira variável e para calcular a média. Então, nós já temos aqui que vai calcular a média dos três números, certo? Ok. Então, digite aqui três números. Vamos colocar aqui agora long float, que nós precisamos colocar na nossa variável aqui. Então, mais um long float, percent long float, o endereço de n1, n2 e o endereço de n3. Feito isso, nós já temos os nossos três endereços aqui para colocar e já executar aqui na memória, colocar na memória. A média agora vai ser diferente, nós precisamos de n1 mais n2 mais n3, dividido por 3, que é a média dos três números. Agora, a gente precisa arredondar o valor para baixo. Para arredondar o valor, a gente pode criar uma variável aqui chamada arredondar, vamos supor, arredondar, certo? A gente vai arredondar agora para baixo, então para baixo nós aprendemos que nós utilizamos o floor. Então, vamos lá, arredondar é igual a floor. Agora a gente precisa colocar o que a gente vai arredondar. O que a gente vai arredondar é o valor da média, ali no caso. Então, colocaremos aqui média, certo? Nessa função floor, a gente arredonda o valor de média para baixo, ok? Então, a média entre os números é de. A gente coloca a média e podemos colocar aqui, ó. E a média entre os números é de. Ok. E a gente pode colocar também aqui a média entre os números arredondada. Arredondada é de 0.2 long float. O valor aqui de arredondar. Por que a gente não coloca média? Porque se colocarmos média aqui, vai sair o resultado sem o arredondamento, que é a nossa função floor. Então, nós precisamos da função floor. Então, um ponto e vírgula aqui na função floor. Feito isso aqui, a gente já pode compilar e executar para ver se vai funcionar o código aqui. Por enquanto está tudo certo. Sim, então vamos ver. Digite três números, 5, 3 e 6. É uma soma de 14, dividido por 3 vai dar um 4,6 mais ou menos. Arredondada vai para baixo, vai 4,0. Então, o nosso programa funcionou. Então, esse exercício aqui está resolvido. Voltando aqui, nós temos o terceiro exercício, que é faça um programa que leia um ângulo em graus e apresente o seu seno e cosseno. Tranquilo, é só a gente usar a função que está embutida no FH de sin e cos, ok? Então vamos lá. Primeiramente, a gente precisa colocar aqui as variáveis. Então vamos colocar double, nossas variáveis double. Vamos colocar aqui graus. Vamos colocar primeiramente o ângulo, né, que a gente precisa. Ângulo. A gente precisa colocar aqui o ângulo, que é para o usuário digitar. Então, vamos colocar aqui, usando a biblioteca stdio, vamos colocar aqui um printf de printf falando digite o ângulo. Digite o ângulo, certo? /n aqui, que é o nosso código de formatação, que aprendemos também. E vamos usar agora outra função da stdio, que é o scanf. Agora vamos escanear o ângulo dele. Então, percent long float, que nós usamos esse parâmetro de requestar aqui o nosso usuário aqui. Agora pegamos aqui a variável, o endereço do ângulo, né? Então, endereço de ângulo. Então, nós conseguimos capturar aqui
o que o nosso usuário oferece a gente. Então pegamos aqui o long float, o ângulo, e agora vamos usar a nossa função aqui. Então vamos colocar aqui nas declarações de variáveis uma chamada seno e outra chamada cosseno, certo? Ok, feito isso, nós já podemos usar aqui que o seno, usando a função, é igual a sin de ângulo, certo? Então aqui nós já obtemos o nosso seno do ângulo que a gente vai colocar, ok? Então aqui o seno do ângulo está feito. Agora a gente precisa do cosseno. Então cosseno é igual a cos de o nosso ângulo também. Feito isso, agora a gente só pode printar na tela o que o usuário precisa. Então printf, vamos colocar aqui seno, dois pontos e um long float, certo? Ponto 2 long float, ponto 2 long float, ponto 2 long float. Feito isso, agora a gente pode colocar aqui seno, um espaço aqui, vamos supor aqui um espaço de uns 3 caracteres aqui, e vamos colocar cosseno, percent, ponto 2 long float também. Agora nós colocaremos os resultados. Então o primeiro resultado aqui vai ser seno e o segundo cosseno, que são os nossos valores aqui que colocaremos. Não confunda que a gente está colocando aqui no printf já dentro o seno e o cosseno. São duas coisas diferentes. Aqui nós estaremos usando aqui apenas uma representação da palavra, porque quando está em aspas a gente usa apenas a função de imprimir na tela. Então a gente está fazendo uma palavra aqui mostrando. A gente não está pegando o resultado e já colocando aqui, porque ele está em parênteses e está demonstrando que é apenas uma mensagem ao usuário, certo? Aqui sim, quando a gente usa esses valores, a gente está embutando aqui o nosso seno e o cosseno. Ponto e vírgula. E vamos fechar o nosso código. Se tudo estiver certo, ele vai rodar tranquilamente. Feito isso aqui, nós digitamos um ângulo, vamos supor um ângulo de 30 graus. Está em radianos, certo? Está em radianos. Mesma coisa aqui, nós vamos usar aqui para colocar, vamos supor um ângulo de 45 graus. 85 e 0,53 em radianos, ok? Então, feito isso, nós terminamos os nossos exercícios. E quero pedir aqui que você se inscreva no nosso canal da Craft, siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, @Craft, e no Facebook, Craft UFG. E continue aí, acompanhe todas as outras aulas. Próxima aula vai ser da gente colocar os operadores lógicos, a gente vai falar sobre as estruturas condicionais, if, else, vamos falar das estruturas de repetição. Então, próxima aula, sucesso! Até mais e até o próximo vídeo.